Fala galera, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo de unboxing muito bacana de dois produtos do AliExpress. É um SSD e uma memória RAM de DDR4 de 16 GB. Como vocês puderam ver, como foi declarado o nome e também o valor. Essa memória ela chegou extremamente rápido, pessoal. Essa memória ela chegou em 9 dias, tipo após a postagem, né? Eu comprei no sábado, eu acho. Quando postou, chegou em 9 dias, tipo, foi muito rápido, uma semaninha ali já tava na mão. E eu não fiquei com o pé atrás de comprar porque eu vi bastante review brasileiro, todo mundo falou muito bem dela. Então, tipo, comprei confiante. E aí eu tô trazendo pra vocês, é uma memória que me custou lá na faixa de uns R$ 230. Ela não foi muito cara, eu tava tendo um problema que eu já vou falar especificar pra vocês como que foi durante os jogos. E ela é assim, ó, eu vi nas imagens que podia ser com essa parte interna que é verde, preta, eu até gostaria que fosse assim, mas essa questão só de estética mesmo, a memória funciona totalmente bem e é muito boa mesmo. Esse aqui é o SSD, ele já teve um tempo um pouquinho maior, ele demorou menos de 15 dias, se eu não me engano foi 13 ou 14 dias, eu vou deixar aí pra vocês verem. E ele veio declarado dessa forma, com esse valor de eu não sei se é a moeda deles ou $1. E não foi taxado nenhum dos dois, tá pessoal? Eu já abri também, já pra ver se tava tudo ok, tudo certinho. E ele vem até que bem embalado, assim, não diria que é a melhor embalagem que tem, mas tipo, veio super tranquilo. Dentro desse plástico bolha, ele tinha vindo num plástico antimagnético, eu acho, que é aqueles meio cinza que vem em placa de vídeo, essas coisas. Então ele veio teoricamente bem embalado, né? E esse aqui é ele, ó, o Whey Jinto. E esse SSD é bem leve também, ele é de 480 GB, tá? Eu paguei menos de R$ 250 também. Hoje em dia eu fui ver, tava por volta de 250, né? Na época eu paguei 230 por aí também. E a adição desses dois componentes no computador fez uma diferença total, pessoal. Vou estar mostrando pra vocês agora uma gameplay um pouco de Assassin's Creed. E assim, o jogo ele roda a praticamente 10 FPS a mais do que isso, tá? Às vezes menos, uns 7, às vezes uns 15, sabe? Então tipo é por volta de 10 FPS que ele tem de diferença por conta da gravação, tá? Só pra deixar claro pra vocês. As configurações eu setei tudo no alto, com exceção das nuvens, da névoa e das sombras que eu deixei no médio. O resto eu deixei tudo no alto, tá? E o jogo roda em torno de 60 FPS, 60 FPS em locais abertos, né? E locais fechados ele roda em torno de 40 a 50 FPS, tá? Sempre que você estiver olhando aí, só adicionar 10 FPS mais ou menos que vai ser o desempenho que ele roda, tá? E aí, qual era o problema que eu tinha com a minha memória RAM? Antigamente eu tinha duas memórias de 4 GB, totalizando 8 GB em dual channel, né, em 2133 MHz. O que acontecia? Por ter uma frequência limitada a 8 GB e eles rodarem a dual channel, o jogo eu zerei ele totalmente sem problema nenhum, tá? Eu rodei o Assassin's Creed sem travamento, sem nada, com os 8 GB quando eu tinha essa configuração. Quando eu subi para 12 GB, onde eu tinha uma memória de 8 GB e uma memória de 4 GB, ele continuou trabalhando em dual channel, tá? Esses 4 GB da memória foi o limitador, então tipo era 4 GB de uma memória sozinha, mais 4 GB da memória de 8 GB. Esses 8 GB funcionavam em dual channel, e aí os 4 GB que sobravam ainda da memória de 8 GB era usado em single channel. E qual é o problema disso, pessoal? Você pensa assim, não, tem uma banda maior de uma capacidade maior de memória RAM é melhor. E sim, é melhor, você consegue rodar mais jogos que tem uma limitação maior de RAM, né? Então o que acontece? Qual foi o maior problema disso? Quando era dual channel de 4 GB, o jogo ele rodava tranquilo porque ele tinha limitação de 8 GB de RAM. Então, tipo, o jogo rodava sempre abaixo, 6 GB, 7 GB. Então, tipo, ele rodava bem dentro da configuração que tinha. Quando eu aumentei para 12 GB, esse dual channel começou a complicar, porque o jogo ele não rodava mais abaixo de 8 GB. O jogo ele rodava acima de 8 GB. Então, tipo, os 8 GB ele rodava bem em dual channel, só que quando a RAM estourava, esses 8 GB ia para, sei lá, 9 GB, 8 GB e meio, 10 GB, sei lá, quando começava a usar um pouquinho mais de memória RAM, ele já passava para o single channel. E aí nessa mudança,
começava a ocorrer alguns travamentos. E não é travamento de lag, de o computador não rodar, sabe? É um travamento tipo que continua o som do jogo atrás, às vezes você consegue mexer ainda a câmera. Então, tipo, dava pra ver que era um lag de comunicação e não um lag de o computador não tá aguentando, né? E esse é um problema que estava ocorrendo aqui no Assassin's Creed e também no Call of Duty Warzone. E esse era um problema bem chato que acontecia de 3 em 3 minutos ou 5 em 5 minutos. Tipo, é um problema bem chatinho, sabe? Então tava meio que impossibilitando você ter um... Não que não dava pra jogar, dava pra jogar, obviamente. Só que é muito chato você ficar toda hora parando, sabe? E aí eu pensei até mesmo em aumentar essa quantidade de RAM. Tanto que eu comprei esse módulo de 16 GB, né? E aí o que acontece? Quando eu apliquei esse módulo de 16 GB, ele fez a mesma coisa que acontecia com o de 4. O 8 GB foi o limitador para o Dual Channel, né? Então, tipo, ele pegou o 8 GB da memória de 8 GB e mais 8 GB da memória de 16 GB e totalizou 16 GB em Dual Channel. E sobrando ainda 8 GB para jogos que usassem mais, né? E que é algo que eu acho que vai ser bem demorado para acontecer. Então, tipo, ele roda esses 16 GB em Dual Channel, então, tipo, não tem problema nenhum em comunicação. Então, o Assassin's Creed, ele começou a rodar totalmente fluido, sem problema nenhum. Rodou, nossa, maravilhosamente bem, igual quando eu jogava com 8 GB, sabe? Então, tipo, eu não tenho o que reclamar, essa memória foi uma aquisição muito boa, melhorou muito o desempenho no Warzone também, a mesma coisa, que ocorria esses travamentos quando passava RAM. Até porque, na verdade, o Call of Duty ele rodava no limite, né, de RAM. Você consegue rodar com 12 GB, só que tipo, é o mínimo recomendável. Então, tipo, quando ele estourava esse limite, ou até chegava nesse limite, dava uns travamentos bem chatinhos também. E principalmente menus, ou algumas coisas assim. E tipo, isso mudou totalmente o cenário. E o SSD, ele fez uma mudança, tipo... Não em frame rate, que em FPS ele não muda tanta coisa, pelo menos eu não percebi nada de diferença. Ele muda em tempo de load, tipo, além do Windows, né, carrega mais rápido, o programa carrega mais rápido, tudo acontece de uma forma mais rápida. O Assassin's Creed também teve essa mudança. Eu só testei o Assassin's Creed até agora. E o Assassin's, ele diminuiu drasticamente o tempo de load dele. Quando você ia iniciar o jogo, todo mundo que já jogou o Assassin's Creed no PC sabe o tempo que demora tanto para iniciar o jogo, para entrar no carregar o save, para fazer viagem rápida, né? Tudo isso demora muito. E com o SSD, tipo, não que isentou de velocidade, igual as propagandas falam de SSD, mas ele, tipo, diminuiu drasticamente. Tipo, tem horas que chega a ser um terço, sabe, da velocidade, do tempo que demoraria. Então, tipo, de 1 minuto demora 20 segundos, é tipo uma coisa muito rápida, sabe? E pra viagem rápida a mesma coisa, tipo, um tempo que demorava, sei lá, 20 segundos demora 9, é tipo a metade, sabe? Pra viagem rápida eu não senti tanta diferença igual pra carregar o jogo. Mas mesmo assim, tipo, ele quebrou na metade o tempo que um HD convencional carrega, e até pra iniciar o jogo é tipo um terço ou até menos às vezes. Então, tipo, é um tempo bem, bem considerável. Então, assim, foram duas aquisições que eu tava precisando muito, principalmente da RAM, que tava... não era todos os jogos que davam esse problema, tá, pessoal? O jogo que roda abaixo de 8 GB de RAM, ou até alguns que passam até esse 8 GB de RAM, não tem esse problema normalmente. Eu tive mais problema mesmo no Call of Duty Warzone e no Assassin's Creed. Talvez por causa de alguma configuração do jogo, não sei. Mas esses dois jogos me trouxeram esse problema. E aumentando essa RAM, tipo, esse problema sumiu. Pessoal, e outra coisa que eu também queria citar é que, assim, quando eu tinha os 12 GB de RAM, ele rodava na frequência menor, tá? Sempre o seu computador ele vai fazer isso. Se você tem um pente de 4, até mesmo 2 de 4, ou um de 4, um de 8, ou um de 2 e um de 4, tipo, ele sempre vai limitar a frequência na menor frequência que você tem. Se você tem 4 GB de 2400 MHz e um 4 GB de 2133, ele vai padronizar para baixo, tá? Ele vai rodar 2133. Então, tipo, quando eu tinha 12 GB de RAM, o meu 8 GB era de 2400. Então, tipo, ele rodava esses 12 GB em 2133, que era o pente de 4 GB que eu tinha. Agora que eu coloquei esse de 16 GB, a 2666, ele vai padronizar para a frequência baixa, que é a de 8 GB, que é 2400 MHz. Então, tipo, os dois vão estar rodando a 2400 MHz, por mais que ela rode a 2666, tá? Isso tem uma diferença, assim, de FPS. Se eu tivesse os dois a 2666, eu teria um ganho de FPS, sim. Às vezes, eu não sei dizer aqui
quanto que seria esse ganho, mas se vocês quiserem pesquisar, vocês podem. Tem diversos comparativos mostrando de 2133, 2400, 2666, 3000, 3200 MHz. Tem um ganho de FPS nessas configurações, mas não é algo também muito gigantesco ou grotesco assim. Seria grotesco uma diferença de 2133 para 3200, é ridícula a diferença, sabe? 15, 20 FPS, se eu não me engano. E assim, também se você for pensar nesse caso de aumentar a memória RAM também, vocês prestem atenção também na sua placa mãe, porque a placa mãe ela tem uma limitação de frequência também. Normalmente um H110 ou um H310, elas têm um limite de frequência, sabe? Então você tem que prestar atenção nisso. Se a sua placa ela tem suporte a mais que 2666, se o limite é 2066, se o limite é 2400, então prestem atenção nisso, porque se vocês tiverem uma memória de latência maior do que de frequência maior do que o que sua placa suporta, eles vão limitar, tá? Alguns casos o pessoal fala até que chega a não funcionar, mas eu acredito que vai funcionar assim, ele só reduz a frequência, tá? E é isso, pessoal, o que eu tenho a dizer foram duas coisas que melhorou bastante o meu jogo, melhorou bastante a minha gameplay, é uma coisa que me deixou mais confortável de jogar, porque os travamentos estavam muito ruins. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, só falar no comentário. Não esquece de se inscrever, de dar um joinha. Um abraço e tchau, tchau.